Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal família. Você sabe que ultimamente, principalmente nessas últimas décadas, tem aparecido cada vez mais e mais mazelas para assolar a humanidade. Coisas que antigamente não existiam ou era muito rara, vai ficando cada vez mais popular. Vai acontecendo em cada vez mais países. E esses problemas, inclusive, que eram regionais, estão se tornando globais. Agora tem uma matéria enviada pelo nosso querido irmão Peso Pesado nas Dicas, Leandro Falcão da Silva. Mais uma vez um abraço para esse grande irmão. Inclusive quero mandar também para o nosso irmão William, Rodrigo Gomes, Claudinei Pego, Rogério Lima, Lucas França, que tem mandado muitas dicas. Mereciam vídeos aqui, o que está faltando é tempo. Mas muito obrigado, irmãos, por vocês estarem mandando bastante dicas pra gente aqui. Agora é o seguinte, família, a matéria do Leandro Falcão da Silva merece destaque aqui, porque como eu falei, cada vez se aparece mais mazela e você vê os caras fazendo bizarrices. Olha só o que está dizendo aqui, uma matéria que está no Olhar Digital. Moradores ficam furiosos com a liberação de 500 milhões de mosquitos geneticamente modificados na Flórida. Então a gente tem que ter o maior cuidado com o que vai comentar com essa notícia, porque qualquer coisinha está fazendo teoria da conspiração. É uma matéria recente, de 28/4/2021, e é notícia. Não somos nós que estamos inventando. A gente só vê esses caras inventando esse tipo de coisa, é alimento modificado, quando você vai ver, faz mal à saúde, é mexendo no nosso ar, na atmosfera, e você vê acontecendo tornados, tempestade de areia, que eram coisas, repito, regionais se tornando globais, tomando proporções jamais vistas antes, e ninguém fala nada, fica tudo por isso mesmo. Então escuta essa. Moradores do vilarejo de Isla Morada, na Flórida, nos Estados Unidos, vão participar de um experimento genético controverso conduzido pela empresa britânica de biotecnologia Oxtec. O estudo consiste em liberar 500 milhões de mosquitos geneticamente modificados para controlar a população de Aedes aegypti na região, que pode ajudar a combater as mazelas como dengue e zika. Pera aí, família. Esses moradores lá desse lugar aqui, Isla Morada, Flórida, eles estão de acordo, eles assinaram, eles fizeram uma votação para saber se aquela população ali aceitava ser cobaia. Resposta, não. E mesmo assim faz. Então o que é que está acontecendo? O que eu falo para vocês o tempo todo e vou até os últimos dias desse canal continuar falando. Políticos hoje em dia não estão mais representando a vontade do povo. A verdade é que sempre foi assim, mas hoje está descarado. Antes eles tentavam fazer alguma coisa, hoje não. Porque o povo se alienou demais, demais mesmo. As pessoas hoje levantam bandeira de políticos como se fossem times de futebol. Então por isso, esses políticos usam o voto do povo para ter legitimidade em seu cargo e trabalham a serviço de empresas. Então você vê essa Oxtec aqui, diz que quer fazer o experimento em tal lugar e os políticos daquele estado permitem. Simples assim, contra a vontade do povo que ele deveria representar. Então você vê, os moradores estão revoltados. Imagina, meus irmãos, imagine 500 milhões de mosquitos geneticamente modificados no seu quintal. O que é que você faria? Vamos lá. Virginia Donaldson disse ao portal Futurism que 2 homens uniformizados solicitaram que ele participasse de um programa de controle de pragas. Com pressa, Donaldson foi uma das que acabou assinando a prancheta e observou enquanto um dispositivo de captura de mosquito foi colocado em seu quintal. Então os caras já chegam intimidando, Já chega, assina aqui e já chega com um negócio. Alguns moradores se posicionaram a favor da ideia. É engraçado quando eles falam isso, principalmente em assuntos, que a grande maioria discorda, posições que o sistema toma. Aí tem 5, 6 pessoas ali, em meio de 1000, aí 5 ou 6 é a favor daquele absurdo que está sendo feito, e eles pegam isso como argumento, sem dizer números, não, mas algumas pessoas aceitaram. Quantas pessoas em quantas mil? Eles não falam, porque se falar você vai dizer, nossa, é ridículo ter 10 mil pessoas morando ali e 5 ou 6 aceitar e vocês colocar isso como argumento. Vai fazer porcentagem, vai dar menos de 1%, vai dar 0, alguma coisa. Alguns moradores se posicionaram a favor da ideia, enquanto outros repudiaram o experimento. Aí aqui, se a grande mídia fosse a favor de vocês, eles colocariam assim. Enquanto a grande maioria repudiaram o experimento. Quer uma prova disso? Eu vou fazer aqui nos comentários. Irmãos, por favor, respondam. Você permitiria a sua casa, a sua família participar desse experimento de uma empresa que você nem conhece? E se conhecesse mesmo assim, permitiria uma empresa aqui de biotecnologia? Responde aí nos comentários. Você que duvida, por favor, leia os comentários dos próprios inscritos desse canal e você vai ver que acredito que nenhum permitiria esse tipo de coisa. Os defensores dizem que esta é uma nova maneira de livrar a área de mosquitos transmissores de problemas. Já os oponentes relatam que a Oxtec pretende usar a comunidade como cobaia para sua pesquisa. E eles colocam isso aqui como um argumento apenas de quem é contra. Isso aqui é um argumento da grande maioria, a massa, a população inteira não quer participar disso. Mesmo assim, isso pouco importa. Polêmica na aprovação do projeto. Preste atenção que o que eu falei vai casar agora. Eu não li essa matéria, mas eu sei que vai casar porque é fato o que eu falei.
O plano da empresa foi aprovado no ano passado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA, por meio de uma autorização especial. Do ponto de vista científico, várias coisas se destacam na decisão da EPA de liberar o experimento. A primeira é, a agência nunca pediu para a Oxtec realizar testes em gaiola, experimentos que mostrariam como os mosquitos modificados se saem em um ambiente controlado, algo que ajudaria a revelar problemas antes que eles tenham a oportunidade de causar danos reais. Então, você vê, nem os protocolos que eles mesmos inventam para liberar esse tipo de bizarrice, que o povo não quer de jeito nenhum, nem com teste, nem com nada, mas até mesmo os protocolos que eles inventam, eles passam por cima, dependendo de quem esteja por trás desse projeto. E você sabe que tem o dedo deles, dos donos do mundo, um dos 13, meus irmãos, um dos 13. Então, essa agência de proteção dos Estados Unidos, a EPA, né, em vez de fazer o trabalho dela e proteger, né, ela é criada para isso, recebe para isso dinheiro público dos impostos das pessoas, do cidadão de bem, trabalhador. Ela não quer saber disso. Ela quer saber de servir aos seus patrões. E aí, quebra o seu próprio protocolo e libera isso no ar. Agora, o pior de tudo é que isso está sendo feito nos Estados Unidos, é uma matéria recente. Estados Unidos, onde as leis funcionam muito mais do que o Brasil. Então você imagina o que é que tá para vir pro Brasil. Por aí, meu irmão, não enxerga apenas a sua frente. Olhe para os lados, porque é assim que essas coisas começam. A licença também não exige que ninguém meça se o experimento realmente levará a uma redução na transmissão de problemas ou se causará impactos no ecossistema. Não há ciência revisada por terceiros, não há estudo de segurança, não há estudo de impacto ambiental, disse Megan Hu, outra residente da região. Então isso aqui é o povo falando, é matéria, meus irmãos, não é o Davi que está inventando. Ah, os caras falam demais sem provas, tá aqui, ó. Os caras, quando querem fazer, fazem e acabou, ponto final, o povo está sendo usado dessa forma, para testar coisas. E pode ter certeza que num experimento desse, a última coisa que tá é o Aedes aegypti. Se você for ver, será que tem um surto lá nessa região? Não, não tinha surto. Mas mesmo assim eles estão preocupados com o que não existe ainda. Entende, irmão? Estão preocupados com o que ainda não existe. Por que será? Parte do processo regulatório também foi omissa aos olhos do público. Apenas 2 páginas da documentação sobre o projeto foram disponibilizadas no site da EPA, o que gerou milhares de comentários negativos. E mais uma vez veja como a mídia coloca as palavras, sempre colocando a entender que é uma coisa de regional, sempre colocando a entender que não se trata de fatos. É uma opinião de alguns moradores que são contra, sendo que outra parte é a favor. Você levando ao pé da letra o que está escrito nessa matéria, você entende assim. É isso que está escrito aqui. Uma parte que é contra é que não vê, certo, legitimidade nesse processo. E aí fica a contradição porque diz que gerou milhares de comentários negativos. Ora, mas não só foi uma parte da população que ficou contra, né? No começo que a gente leu lá em cima, não colocaram assim, como que era meio a meio, uma parte aceitou participar e outra parte não. Então você entende ali que é praticamente metade e metade. Mas aqui está dizendo o que gerou milhares de comentários negativos no site da EPA. Milhares, então como assim? Entende, irmão? Aqui é o que eu falo pra vocês. A gente tem que aprender a separar o que é manipulação e o que é notícia. É o que eu faço aqui. Eu não tô te manipulando, eu tô mostrando a manipulação que tá nessa matéria. Se você concordar comigo é porque você viu os fatos, só isso. O experimento, que está programado para começar em breve, terá como alvo a espécie Aedes aegypti, velho conhecido no Brasil. O teste, segundo a empresa, pode ajudar a impedir a propagação de problemas como a dengue e a zika, além de representar uma forma pontual de eliminar pragas sem o uso de inseticidas químicos, o que significa menos danos aos insetos, como abelhas e borboletas, e a perda da biodiversidade. No entanto, um experimento anterior conduzido pela Oxtec no Brasil, no qual a empresa também liberou mosquitos que carregavam um gene modificado, cientistas não afiliados à empresa publicaram pesquisas afirmando que alguns dos mosquitos haviam acasalado, criando uma população híbrida capaz de sobreviver na selva. Por isso, ativistas ambientais, acadêmicos e residentes se uniram contra a pesquisa conduzida na Flórida. Então, lembra dos vídeos que a gente fez sobre essa matéria aqui, mostrando que essa empresa estava liberando milhares de mosquitos aqui no nosso país, modificados geneticamente. E aí você vê, cientistas, que não tinham ligação com essa empresa, já comprovaram que muitos desses mosquitos que eles soltaram formaram uma espécie híbrida capaz de se produzir em áreas que o normal, o Aedes aegypti normal, não conseguiria. Então eles não combateram o problema, ao contrário, eles expandiram o problema. Eu pergunto a você, meu irmão, que já acompanha nosso canal, você acha que isso é por acaso? Você acha que isso foi feito por acidente? Quem está pagando para que esses mosquitos sejam modificados? Siga o conselho sempre do banqueiro Illuminati. Quer descobrir os problemas? Quer descobrir quem está por trás? Qual é a real intenção? Segue o dinheiro. Vê quem é que está pagando pesquisas bilionárias. E você vai descobrir. E é sempre eles, um dos 13.
Para encerrar esse trecho aqui da matéria, diz o seguinte, ó: no fim, Donaldson decidiu que não queria mais participar do experimento e declarou que não ouviu falar da Oxtec desde que os técnicos levaram a armadilha de mosquito de sua propriedade. Outros residentes planejam uma solução mais radical: colocar alvejante para eliminar os ovos dos mosquitos modificados. Os ovos serão entregues em kits que estão sendo distribuídos aos moradores pela Oxtec. A empresa declarou que cerca de 1000 mosquitos machos nascerão de cada kit ao longo de 2 semanas. Isso aqui, meus irmãos, é o que se chama de fazer para inglês ver, para mostrar que não, mas nós estamos entregando aos moradores. Não é feito assim, todo mundo sabe. Depois que eles ganham o direito de fazer isso pelos governos, pelas autoridades, eles vão fazer. Se o cara não quer receber isso na sua casa, não tem problema, vai soltar ali no laguinho, no córrego mais embaixo, no meio do mato, eles soltam e acabou. Porque ganharam o direito legal de fazer isso. E esse é o problema de você ter aí esses parasitas de sempre. Como eu digo, que acontece aqui no Brasil, acontece no mundo. Você vê políticos, né? Veja os Clinton, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Os caras têm uma família toda dentro da política, fazendo carreira. Política, se fosse para o povo mesmo, não era para ninguém fazer carreira, meus irmãos. E ninguém em sã consciência queria fazer carreira, porque é um trabalho muito exaustivo. Se você for trabalhar para o povo mesmo, sem meter a mão em verba, fazendo o que o povo precisa que seja feito, é muito estressante. Mas esses caras não pensam em trabalhar dessa maneira. Muito pelo contrário, trabalham vendendo o próprio povo que os elege. E tá aí o resultado. Cada vez mais mazelas aparecem, coisa que a gente nunca via. Isso tanto falando de maus terríveis como esse que a gente enfrenta, até problemas climáticos. Então a solução para um problema desse é o de sempre: despertar aqueles que dormem. Porque enquanto eles acreditarem que tudo é feito para o bem deles, isso aqui vai continuar rolando e o povo aceitando como verdadeiros cordeiros. Enfim, meus irmãos, eu gostaria que você ajudasse a distribuir esse vídeo, passe para o maior número de pessoas possível, compartilhe, deixa o like, porque tudo isso ajuda para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas. Essa é a única solução, literalmente. Eu vou ficando por aqui, voltarei amanhã se assim o Criador permitir, e que Ele nos proteja da intenção desses homens, sempre encarando o sobrenatural.